a pressão aumenta em todos os segmentos da sociedade para que o deputado federal Nicolas Ferreira, o senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado Eduardo paguem por seus crimes. Defendem uma intervenção estrangeira no Brasil e tentam enganar as pessoas com uma narrativa falsa, falando que o Lula é igual ao Maduro e por conta disso deve ser também sequestrado, capturado pelos Estados Unidos da América. Só que os imbecis não esperavam por uma reviravolta. O Donald Trump está tentando, através do Lula, uma solução para que se evite uma convulsão social naquele país. Prestem bastante atenção. Os Estados Unidos agora são aliados da Delcy Rodrigues, do governo que entregou o Maduro, do governo que aí está. A Delcy, cooptada pelos militares venezuelanos, entregou o petróleo aos Estados Unidos. Eu dou o petróleo e vocês nos deixam governar. É uma ditadura vassala. Uma crise ou uma guerra civil, a ausência do Estado seria terrível para os planos de Trump, que gastou dezenas e dezenas e dezenas de milhões de dólares por turno. Turno, manhã, tarde, noite, para manter a maior armada na porta da Venezuela. Então caberá ao presidente brasileiro, talvez, a mediação. Por isso que o Itamaraty teve de reconhecer a senhora Delcy como presidenta daquele país, haja vista que nós temos 2.200 quilômetros de fronteira, uma convulsão social, uma briga pelo poder, ausência do Estado, grupos paramilitares, cada um buscando governar de um jeito, de um modo. A crise migratória pararia onde? No Brasil. Então Lula observa que é melhor legitimar, conversar e tentar manter uma normalidade na América Latina. O Lula não é vagabundo como Milei, o Lula não é vagabundo como Flávio Bozo, como Eduardo Bozo, como Nicolas Ferreira. Então a narrativa implementada pela extrema-direita não passa de uma fantasia, de uma loucura. O Donald Trump deu um pé na bunda da Maria Corina Machado para ficar com esse governo que está aí. Quando o Maduro foi pego, sabe quem foi que protegeu o Maduro? Apenas os soldados cubanos que lá estavam. É uma prova concreta de que o Maduro, de uma certa forma, não confiava de jeito nenhum nesse camarada que comanda as Forças Armadas. Somente os cubanos partiram para proteger o Maduro. Foram mortos. E o Maduro correu, fugiu e foi pego, demonstrando realmente uma covardia que me deixa até irritado, haja vista de que foi um camarada que traiu o Brasil, traiu o Lula e colocou até a polícia dele para ameaçar o Lula pela internet, porque o Lula não legitimou a eleição fraudada e também impediu, pessoalmente, vetou a Venezuela na questão que envolve o BRICS, porque seria a desmoralização completa. Mesmo assim, o Lula, experiente, cauteloso, não rebatia as provocações que o Maduro fazia a toda hora e a todo instante. Não passava de bravata. Imperialismo, só da boca para fora. Quando foi pego, deu boa noite, deu feliz ano novo, arregou bonito. Arregou bonito. Então, Nicolas, eu acho que a tua batata tá assando. O Brasil não é uma republiquetazinha de banana, não. Esse deputadozinho de extrema-direita deve ser enquadrado. E eu espero, sinceramente, que o Procurador-Geral da República, o senhor Dr. Paulo Gonet, tome as devidas providências. A extrema-direita foi frustrada por pesquisas realizadas pelo mercado financeiro. Não sei se vocês souberam, mas o mercado fez um levantamento, saiu no Estadão, para entender se a captura do Maduro prejudicaria eleitoralmente o Lula. E sabe qual foi o resultado? Zero. Sabe qual o impacto? Zero. O estudo chegou a essa conclusão de que as narrativas falaram apenas para as suas bolhas. Eduardo, num comentário feito em um programa de internet, disse que ligou para o irmão Flávio, alegando que o Maduro faria uma delação e eles poderiam pegar trechos dessa delação para tentar jogar contra o Lula e o Flávio ser o presidente. O Eduardo chegou até a afirmar: olha, Flávio, você vai ser o presidente, aguarde aí, porque a gente vai pegar a delação do Maduro. Só se vocês inventarem, ou só se o Maduro criar uma história como o Palocci criou lá atrás. Aí se ele criar alguma coisa,
aí realmente a gente vai chegar à conclusão de que ele não tem dignidade nenhuma. Nenhuma. Não sei se vocês souberam, mas está tão esculhambada essa denúncia do Maduro que os Estados Unidos refizeram a acusação. O Maduro não é dono de cartel Los Solos. Não existe esse cartel. Refizeram a denúncia. Meu Deus do céu, esse mundo tá louco. Quando é que voltaremos à normalidade? Aí eu quero falar de União Europeia. Olha só o choque que a União Europeia deu no Trump. A União Europeia disse que não vai reconhecer a vice como presidenta legítima da Venezuela. Essa senhora aqui, ó, que entregou a cabeça do Maduro. Eu não tenho dúvidas, né? Tem camarada que quer se enganar e usa a figura do Hugo Chávez para justificar o injustificável. A União Europeia não reconhecerá Delcy Rodrigues como presidenta interina da Venezuela, irritando Donald Trump. Manterá apenas contatos limitados com o país sul-americano. A porta-voz da Europa se pronunciou, a senhora Anita Ripper. O que faremos neste caso é o que temos feito até agora. Embora não tenhamos reconhecido a legitimidade do presidente Maduro, o mesmo valerá para Delcy Rodrigues, que não foi eleita. Houve fraude na eleição. Manteremos engajamento direcionado com as autoridades apenas visando proteger os interesses dos nossos países. A declaração foi dada em Bruxelas. Segundo a porta-voz, a União Europeia espera que o futuro da Venezuela seja moldado por um diálogo inclusivo que leve a uma transição democrática, envolvendo todos os atores comprometidos com a democracia, incluindo líderes da oposição venezuelana. Olha, já falei e repito, e gostei, rapaz, que a Maria Corina levou essa lapada do Trump. Sabe por que eu gostei? Porque ela ofereceu o prêmio Nobel da Paz dela ao Trump. Olha o tamanho da vagabundagem. Essa senhora não tem respeito próprio. Assim como o Flávio Bozo, ela daria todas as riquezas da Venezuela para o Trump comandar. Seria apenas uma boneca de ventríloco. Seria como o presidente argentino Milei. O Tarcísio de Freitas é tão burro que foi pro Twitter assodadamente, assim que o Maduro foi capturado, para afirmar, comemorar e afirmar que a Venezuela teria a sua democracia de volta. Foi burro porque não esperou pelo Trump. A sede de polarizar com o Lula, de ser o candidato, era tão grande que ele não aguardou o Trump falar. Aí o Trump falou e jogou um balde de água fria no Tarcísio. Jogou um balde de água fria no Ratinho Júnior. Ratinho Júnior foi pior, porque citou até o Trump. Não falou nos Estados Unidos, falou em Trump. Eu acho que ele foi bem aconselhado pelo Ratinho Velho. Ratinho Velho deve ter ficado como o Sargento Farru, que parecia um louco, gritando e pulando dentro de casa. Ligou pro Ratinho Júnior, talvez. Ratinho Júnior foi pro Twitter para parabenizar o Trump, que a Venezuela teria a sua democracia restabelecida. Resultado. O Trump desclassifica completamente. Não sei nem se o termo é esse. O Trump desmoraliza completamente. E a Maria Corina fala que ela não tem respeito para governar a Venezuela. E diz, olha, a vice vai assumir e ela que se cuide em me obedecer. Já está obedecendo. E é lamentável que o direito internacional seja violado da maneira que está sendo violado. O Brasil age corretamente porque o Lula tem tomado cuidado em todos os passos que o Itamaraty dá no sentido de condenar a invasão, defender a soberania e a autodeterminação dos povos. Para fechar esse comentário, queria dizer a vocês que o Bozo agora veio com uma conversa, não ele, a Michele Bolsonaro, de que teria caído. A Michele começou o dia na gritaria, no chororô, que eu já estou de saco cheio, confesso a vocês.